Bom dia, tenho um prazer imenso em estar com vocês e continuar compartilhando a palavra do Senhor. Nós temos projetado o Salmo 25. Quero observar que a tradução deve ser um pouco diferente da que você tem, pois foi uma tradução que eu mesmo fiz para o nosso propósito. E depois eu explico a vocês, no decorrer do nosso estudo, por que está projetado com cores diferentes. Vamos ler primeiramente, vocês podem acompanhar, o Salmo 25. Em tua direção, Senhor, elevo minha alma, vida, alento, ser. Deus meu, em ti confio. Não seja eu desapontado, nem que meus inimigos exultem sobre mim. Também nenhum dos que esperam em ti sejam desapontados. Desapontados sejam os que agem sem lealdade. Teus caminhos, Senhor, dá-me a conhecer. Tuas sendas, ensina-me. Guia-me no caminho da verdade e ensina-me, pois Tu és Deus, meu libertador. Eu espero em Ti todo dia. Relembra-te, Senhor, das Tuas compaixões e das Tuas misericórdias, pois elas são desde sempre. Os pecados da minha mocidade e as minhas transgressões não relembres. Conforme as tuas misericórdias, relembres de mim, como condiz com a tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso instrui os pecadores no caminho. Ele guia os humildes na justiça e ensina os humildes no seu caminho. Todas as sendas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que observam sua aliança e testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois ela é grande. Quem é a pessoa que teme ao Senhor? Ele a instruirá quanto ao caminho que deve escolher. Sua vida transcorrerá feliz e sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e sua aliança dá-lhes a conhecer. Os meus olhos continuamente estão na direção do Senhor, pois Ele livrará da armadilha os meus pés. Volta-te para mim e seja gracioso comigo, pois sozinho e aflito eu estou. Angústias do meu coração remove, das minhas aflições livra-me. Considera a minha aflição e o meu sofrimento. Carrega todos os meus pecados. Considera aqueles que me odeiam, pois são muitos, e com ódio violento me odeiam. Protege a minha vida e livra-me. Não seja eu desapontado, pois tenho procurado refúgio em ti. Integridade e retidão me preserve, pois espero em ti. Redime, ó Deus, Israel, de todas as suas angústias. Pois bem, gostaria de falar sobre 3 passos para a intimidade com o Senhor. Este Salmo 25 sempre é citado neste verso sobre a intimidade com o Senhor. Verso 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E o texto bíblico do Salmo 25 normalmente é lido a partir desse versículo, porque de fato é um versículo muito bonito e nos fala profundamente ao coração. A intimidade do Senhor
é para aqueles que o temem. Ao olhar de uma forma mais cuidadosa o Salmo 25, nós observamos que o verso 14 não é o principal versículo deste salmo. Claro que, ao falar de intimidade com o Senhor, esse versículo se torna importante, mas não é o centro, o foco, o principal versículo do Salmo 25. Por isso, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o Salmo e depois fazer as considerações a respeito da intimidade. Vocês observam no texto projetado que ele está dividido em cores. As cores são muito claras e talvez vocês não percebam, mas a primeira parte, que vai do verso número 1 ao verso número 3, tem a mesma cor que os versos 19 e 22, ou 19 a 22. Observem que tanto o verso 1 a 3, quanto o verso 19 a 22, ocupam o início e o final do capítulo 25, ou do Salmo 25. A outra cor que aparece aí vai do verso número 4 ao verso número 7. E a mesma cor é repetida do verso 15 ao verso 18. Observem que ocupam agora o segundo lugar, um bloco em segundo lugar, do 4 ao 7, e do 15 ao 18 ocupam o penúltimo lugar na estrutura do salmo. Essa cor, a próxima cor, que vai do verso 8 ao verso 10, essa é mais fácil de ver porque está mais próxima, corresponde aos versos 12 a 14. Isso é, nós temos dois blocos com a mesma cor. E observem que só sobrou o verso número 11, isolado desses blocos. E o verso 11 diz: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois ela é grande. Então deixa eu dizer como esse salmo está estruturado. Você já cortou uma cebola ao meio? Sim? Todos? Acho que até os meninos, né? Já cortaram cebola, né? Cortaram a cebola ao meio. Quando você olha na cebola, você nota que a cebola é feita de camadas, não é isso? A gente fala de casca, mas de cebola, né? E o que a gente observa? Que a cebola, a casca envolve a cebola na sua circunferência e vai diminuindo, não é isso? Pois é, este é o salmo cebola. O que é um salmo cebola? É um salmo que vai, como em uma cebola, ele vai fechando para o centro. Deste lado nós temos um bloco, deste outro lado o mesmo bloco repetido em outras palavras. Avançamos mais um pouco, do verso número 4 ao verso número 7, formam a outra metade da casca da cebola, e do outro lado, do verso 15, do verso 15 ao verso 18, forma o seu correspondente.
E o terceiro bloco, também que começa do verso número 8, 9 e 10, corresponde à outra metade do verso 12 a 14. E o centro deste salmo é o verso de número 11. Portanto, como uma cebola, você tem círculos concêntricos que vão se fechando para o meio. Você sempre ouve que deve começar as coisas pelo começo, não é assim? Pois alguns textos bíblicos, para serem compreendidos, precisam começar de outro ponto. Neste caso, nós devemos começar a ler este salmo a partir do verso número 11, a partir do seu versículo central, a partir do versículo que dá o tema, o tom, o diapasão de toda a poesia deste salmo. Então, para a leitura desse salmo, você lê uma vez de cima para baixo, mas uma segunda vez você deve ler do centro para as beiradas. Ontem nós tomamos sopa. Eu fui convidado para tomar sopa. E a sopa estava muito quente. Como que a gente toma sopa quente? Começa a tomar das beiradas, para ir indo para o meio. Uma forma de tomar, de beber, se alimentar desse salmo, também é pelas beiradas. Começa do verso número 1, 2, 3, e vai para os versos 20, 21 e 22. Essas são as beiradas da sopa. Depois você vai um pouco mais para dentro da sopa e vai tomando até que ela tenha a temperatura que a gente possa terminar a sopa, não é assim? Então este salmo é uma cebola, ou uma sopa de cebola, né? Serve as duas linguagens, duas metáforas aí. E nessa estrutura que foi montada propositadamente, lembre-se que os salmos são poesias para serem cantadas. Então a estrutura nós chamamos de estrutura estrófica, isso é, são estrofes de poesia que são recitadas de acordo com um determinado ritmo, uma determinada melodia. Portanto, o Salmo 25 pode ser lido do começo para o fim, do meio para as beiradas e das beiradas para o meio, porque elas se correspondem, tá certo? Dito isso, gostaria de observar com vocês 3 blocos que correspondem a 3 formas de manter a intimidade e aumentar a intimidade com o Senhor. Primeiro bloco fala de confiança, verso 1 ao verso 3, e termina do 19 ao 22 com a mesma expressão de confiança. Então, o primeiro, a primeira, na verdade, característica ou forma de manter a intimidade com o Senhor é a confiança. Não há uma outra forma de se entregar
das mãos de Deus se não for confiar cegamente. Confiar cegamente não significa não confiar com a razão, mas significa atirar-se nos braços do Pai, sabendo que Ele vai nos amparar. Observem que o Salmo começa dizendo: em tua direção, Senhor, eleva a minha alma. A palavra alma significa alento, respiração, e deve ser usada sempre, aliás, sempre não, neste salmo particularmente, como vida. Isso é, a ti e em tua direção eu lanço a minha vida, os meus sentimentos, o meu espírito ou espiritualidade, o meu coração, o meu corpo, a minha imaginação, a minha intuição, os meus sonhos, desejos, expectativas, eu inteiro me dirijo a ti, em tua direção. Deus meu, verso número 2, em ti confio. E aparece uma palavra que vai ser repetida no final também: não seja eu desapontado. A hora que eu me atirar nos teus braços, ó Pai, não recolho o braço. Não me desaponte. Não permita que eu caia no abismo, porque em ti confio. Se é para desapontar alguém, Senhor, que o Senhor desaponte as pessoas que me odeiam, os teus inimigos, os meus inimigos, os nossos inimigos. Mas nós, que tememos ao Senhor, não nos desaponte. Isso é, não deixe a nossa confiança vacilante, não deixe a nossa confiança falhar. Por incrível que pareça, quando no Antigo Testamento, quando a confiança de um servo ou uma serva falha, isso é atribuído a Deus e não à pessoa. Hoje se diz: você pode ser curado, você pode receber bênção, mas se você não receber, a culpa é sua, porque você é um incrédulo, você não tem fé. No Antigo Testamento, se Deus desapontar o fiel, aquele que confia nele, quem vai carregar a culpa é Deus. Alguns perguntam na destruição de Jerusalém: e teu Deus onde está? Lembram-se das palavras que alguns disseram na crucificação? Não és Deus? Desce daí. Não está chamando por Deus? Ele que o livre. Então, o desapontamento da confiança tem repercussões cósmicas. Isso é, Deus está envolvido nesse processo aos olhos das pessoas que não creem, que ficam observando para ver se a nossa confiança não é vã. Na outra ponta do Salmo, nós ouvimos as mesmas palavras. Eu quero dizer mesmos aqui no sentido de expressão dos mesmos sentimentos. Como é poesia, usa-se o recurso de colocar outras palavras, sinônimos, palavras do mesmo campo semântico. Vejam só: considera aqueles que me odeiam, pois são muitos, e com ódio violento me odeiam. Protege a minha vida e livra-me. Não seja eu desapontado. Verso 20. Pois tenho procurado refúgio em ti. Verso 20 e verso 1. Integridade e retidão me preserve, pois espero em ti. É a mesma tonalidade de cores e o mesmo tom de voz, né? Eu me refugio em ti. Eu confio em ti.
Vê só as pessoas que me odeiam. Dá uma olhada só, Senhor, essas pessoas que estão me fazendo sofrer, me submetendo a angústias. Desaponte elas. Mostre que o caminho que elas estão seguindo levará à perdição. Mas nós que o tememos, não nos desaponte. Então, o primeiro item da nossa pauta de aumentar a nossa intimidade com Deus, é aumentar porque nós já temos, é confiança. Entregar-se confiadamente em Deus. Refugiar-se aonde de fato nós temos proteção. Como diz o Salmo 91, sob as asas do Altíssimo. Bonito, né? Jesus vai dizer: como uma galinha eu quis reunir debaixo das minhas asas os pintainhos, né? Ou os pintinhos, né? Mas não é todo mundo que quer isso. Mas nós, que sabemos o que queremos, porque o Senhor nos tem abençoado, nos refugiamos na única fortaleza e nos entregamos em confiança ao Senhor. O segundo item da nossa pauta, para aumentar nossa intimidade, alimentar nossa intimidade com o Senhor, é confidência. Do verso número 5 ao verso número 7 e do verso número 15 ao verso número 18. Para quem que você conta os seus segredos? Bom, há alguns segredos que nós não contamos para ninguém e vamos levar para o túmulo, tá certo? Porque são segredos que às vezes nos fazem sofrer. Mas, tirando esses que a gente vai levar para o túmulo, né? E que nós só confessamos a Deus, para quem nós contamos os nossos segredos? Quem é aquela pessoa que nós temos a confiança de confidenciar aquelas angústias, aquelas tristezas, aquelas lutas que nós passamos? Quando a gente está feliz, a gente conta para todo mundo, não é? Mas quando estamos tristes, não é para todo mundo que a gente tem a confiança, a confidência. Provérbios 3:32 coloca exatamente essa relação que está no Salmo 25. O Senhor aborrece o perverso, mas trata o justo, o reto, com intimidade. Essa intimidade é aquela conversa ao pé do ouvido, com pessoas que você confia. É aquela conversa baixinha, mesmo que vocês estejam sozinhos, que a gente chega até a baixar a cabeça, né? Para dizer: olha, isso, aquilo, aquilo outro, né? Porque dizem que as paredes têm ouvido, então a gente não quer nem que as paredes ouçam. Intimidade é esse tratamento com confidência. Confidenciar ao Senhor, partilhar com o Senhor os segredos. Isso é usado para a reunião do conselho de anciãos do antigo Israel. Os sábios conselheiros se reuniam e se tratavam com intimidade, isso é, com os segredos da sabedoria, para que eles aprendessem e dirigissem o povo. Então é uma reunião íntima, é um jantar para dois, à luz de vela, aquele momento em que você derrama o seu coração diante de Deus, é aquele momento em que você derrama a sua alma perante o Senhor. Lembrem-se de Ana, angustiada, pedindo um filho.
pedindo um herdeiro. Ela está no templo, no santuário, sozinha, conversando com o seu Deus, balbuciando palavras. E o sacerdote, ao vê-la, acha que ela está embriagada. Você andou bebendo, né? Fala as coisas que eu não sei. E Ana diz: não, eu estou no momento de confidência com meu Deus, derramando a minha alma perante o Senhor, fazendo o meu voto diante de Deus. E a bem da verdade, sacerdote, isso não é da sua conta. Claro que Ana não era tão grossa assim, né? Mas o que ela quer dizer é que esse momento de intimidade com o Senhor, de confidência, é um momento só seu. É um momento que nem a esposa, nem os filhos, nem o pastor, nem ninguém pode estar junto. Veja a confidência no Salmo 25. Guia-me pelo caminho da verdade e ensina-me, pois Tu és Deus, meu libertador. Espero em Ti todo dia. Relembra das Tuas compaixões, Senhor, e das Tuas misericórdias, pois elas são desde sempre. Os pecados da minha mocidade e as minhas transgressões não relembres. Conforme as Tuas misericórdias, relembre-se de mim, como condiz com a Tua bondade. Do outro lado da casca da cebola, o verso 15. Os meus olhos continuamente estão na direção do Senhor, pois Ele me livrará da armadilha os meus pés. Volta-te para mim, seja gracioso comigo, pois sozinho e aflito eu estou. Angústias do meu coração remove, as minhas aflições livra-me. Considera a minha aflição e o meu sofrimento. Carrega todos os meus pecados. Quem tem coragem de dizer publicamente os pecados que cometeu na mocidade? Por isso essa confidência. Senhor, não relembres, não traga à memória, a Tua memória, o meu passado, pois meu passado me condena. Relembres de mim, Senhor, conforme a Tua misericórdia, a Tua graça, como condiz ao Teu bom nome. Não me faça passar por nenhum vexame, não me faça expor as minhas fraquezas. Aparece aqui a palavra pecados. Perdoa os meus pecados. Então a confissão de pecados, louvado seja Deus, que pode ser ao pé do ouvido do Senhor. Não precisa ser pública, não precisa nos expor. Pode ser feito em um momento de confidência com o Senhor. Terceiro item da nossa pauta, de 3 formas de aumentar, incrementar a intimidade com o Senhor, é a companhia. Verso número 8 a 10 e versos número 12 a 14. Observem que nesses 2 pedaços da cebola, esses 2 lados, tem uma palavra que se destaca: caminho, sendas, guiar, ensinar. A gente não percebe em língua portuguesa, mas a palavra caminho e o verbo guiar usam as mesmas letras no alfabeto hebraico. É a mesma raiz, como a gente chama. Então guiar é guiar em um caminho, é conduzir pela mão,
em um caminho. Isso, obviamente, é um salmo de sábios, de sabedoria. A gente vinha conversando sobre os salmos alfabéticos, né? Os salmos que cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Este é um dos casos. E esta parte do salmo, essas duas estrofes, falam exatamente da companhia do Senhor com o seu fiel. Fala da presença de Deus no caminho do justo. Gostaria de destacar ainda um outro verbo que aparece neste que nós começamos falando dele neste salmo, verso 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a sua aliança dá-lhes a conhecer. Conhecer, para nós, é abrir um livro, ouvir a televisão, assistir a televisão, ouvir o rádio, e a gente conhece. É um assentimento intelectual. A gente percebe, compreende e interpreta. Agora, a palavra conhecer no Antigo Testamento é manter relações de intimidade. Em Gênesis, vocês devem se lembrar que o texto diz: e Adão conheceu a Eva, e Eva deu à luz a um filho. A palavra conhecer vem do âmbito das relações de intimidade entre um casal. Lembre-se que intimidade de um casal não é intimidade sexual, porque quando um casal se junta no ato sexual, ele se transforma em uma só carne, isto é, se transforma em uma só pessoa, e uma pessoa não se resume aos seus genitais. Aliás, isso é a concepção bíblica, a última coisa. Não é depreciado, mas não faz parte da mentalidade do Antigo Testamento, nem da Bíblia, resumir a pessoa aos seus genitais. A linguagem que vem da intimidade de um casal é utilizada para a relação que Deus mantém com os que o temem. É uma relação de intimidade, é uma relação de companhia. E pelo caminho significa que Deus está andando junto, em companhia com o seu servo e sua serva. Lembre-se de ler sempre o Salmo 1. O Senhor conhece o caminho dos justos. É a mesma palavra. Não significa que Ele sabe, mas que Ele acompanha, que Ele vai junto, que Ele caminha lado a lado. Intimidade com o Senhor é caminhar lado a lado. Nós nos perdemos pelos atalhos, mas Deus nos guia no caminho eterno. Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É a mesma expressão. Guiar no caminho é conduzir por uma rota segura, uma rota que não atravessa o vale da sombra e da morte. O vale da sombra e da morte é um atalho que a gente tenta pegar para chegar a lugar nenhum. É um caminho sem volta muitas vezes. Portanto, o Salmo 25 tem 3 aspectos, 3 maneiras de se aumentar a intimidade com o Senhor: confiança, confidência e companhia. Mas tem o centro desse texto, que é o verso de número 11. Vamos ler? Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois ele é grande. O centro desse salmo quer dizer: intimidade com Deus só tem quem pede perdão. Intimidade com o Senhor só tem quem é perdoado.
Primeiro passo para uma vida de intimidade com Deus, portanto, é pedir perdão. É confiar que Ele vai perdoar. É confidenciar os pecados. É saber que Ele está em nossa companhia e sabe tudo o que fazemos, pensamos e o que deixamos de fazer também. Lembre-se disso. A intimidade começa com o pedido de perdão, com o reconhecimento de que o Senhor é misericordioso, compassivo, benigno, tardio em irar-se. Essa é uma das confissões mais fortes e verdadeiras que nós encontramos no Antigo Testamento. Trata-nos, Senhor, segundo a tua benignidade, bondade, misericórdia. Guia-me no teu caminho. Eu me refugio em ti confiadamente, porque sei que vai perdoar o meu pecado, que vai me restaurar, que vai restaurar a intimidade, para que a gente viva na presença do Senhor. Intimidade com Deus começa com a confiança de que nós podemos nos abrir diante dele, com a confidência de que podemos falar abertamente com o nosso Deus, porque na companhia constante dele conosco, ele sabe de todas as coisas. Sabe não porque é inteligente, sabe porque está junto, porque mantém intimidade conosco. Portanto, queridos e queridas, confiança, confidência e companhia são as marcas de uma intimidade saudável com o nosso Deus, que tem como primeiro passo o perdão dos pecados. E isso em Cristo nós temos em abundância. Portanto, sejamos íntimos do Senhor. Deixemos que Deus nos acompanhe, ouça nossas confidências e seja aquele em quem nós confiamos. Amém. Era isso.